Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo que muita gente pediu, que é explicando um pouquinho de como funciona a redação do Enem. Então hoje, o vídeo de hoje vai ser só explicando sobre como funciona a correção da redação do Enem e vou falar no final sobre a minha redação do Enem 2019 e como é que foi ali a vista pedagógica, a correção, enfim. Se vocês quiserem algum vídeo falando sobre a redação do PSC, CIS, macro, eu posso fazer e posteriormente, depois do feedback de vocês desse vídeo, pode ser que eu grave outros aqui falando sobre redação. Ainda estou um pouquinho insegura, mas eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. O que acontece, gente? A redação do Enem, para quem não sabe, ela é corrigida e ela é dividida em 5 tópicos que se chamam as competências, 5 competências do Enem. Eu vou explicar cada uma delas para vocês e o que vocês têm que entender é que a redação ela vale 1000 pontos, ou seja, todas as competências somadas têm que dar 1000 pontos. Então, cada competência vale 200 pontos. Aí vai ser somado, né, de competência por competência. E no final você obtém a sua nota geral, sua nota final. Então, vamos lá. A competência 1. O que diz a competência 1? E pra dizer, né, gente, só pra informar que qualquer coisa que vocês queiram saber sobre o Enem, sobre competência, sobre redação, vocês só podem procurar no Google lá, competências da redação do Enem. E aí vai aparecer lá e vocês têm um conteúdo melhor do que talvez vocês tenham dúvida aqui. Bom, competência 1 é demonstrar domínio da norma da língua escrita. O que isso quer dizer, gente? Basicamente, grafia, acentuação, negócio de crase, vírgula, acento, é mais isso, sabe? As pessoas que perdem ponto, normalmente nessa questão, nessa competência, é justamente por conta da crase. A crase, ela lasca muita gente, então assim, é uma questão. Então, por exemplo, se te ajudar, procura ter uma gramática em casa, compra uma gramática e fica lendo a teoria, porque isso pode te ajudar bastante. Esse negócio da crase é um pouquinho complicado, é difícil, né? Até hoje eu não tenho decorado na minha mente quando se usa, quando não se usa crase, mas tenta pegar os pontos principais, entende? Para você aplicar na sua redação e você não ficar com uma nota tão baixa nessa competência. Competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer, gente? É você colocar na sua redação outras áreas do conhecimento. Filosofia, sociologia, história, geografia, artes, não sei. Tem muita gente que gosta de citar filósofos e sociólogos no seu texto e é muito válido, é muito bom. Mas assim, uma dica que eu sempre dou para os meus amigos é: gente, não falem de uma coisa que vocês não sabem. Por favor, não falem de uma coisa que vocês não têm domínio. O que isso quer dizer? Não adianta eu colocar na minha redação uma teoria super complexa de um filósofo lá da Polônia que eu não tenho conhecimento, e aí eu vou ter que defender essa minha abordagem. Eu vou ter que colocar na redação, eu vou ter que defender, eu vou ter que dizer por que eu coloquei aquilo e com que ele se relaciona no nosso mundo, no nosso tema que tá ali na redação. Então, se você não souber desenvolver isso, você perde ponto. Você perde ponto tanto na competência 2 quanto na questão da argumentação. Então, assim, uma dica que eu sempre dou: falem de coisas que vocês gostam, falem de coisas que vocês têm domínio. O que isso quer dizer? Citem livros, filmes, séries, quadrinhos, poesias, músicas, tudo que faz referência àquele tema. Por exemplo, ano passado, o tema do macro, se eu não me engano, foi abandono afetivo, alguma coisa do tipo. Eu citei Friends, a série, né, a série Friends, onde a Phoebe ela é abandonada pelos pais, então ela vive boa parte da vida dela ali sem ter ninguém por perto dela, o quanto aquilo foi ruim pra ela, sabe? Na questão emocional e na questão dela se preparar, assim, ela não tinha muito, ela era muito insegura por conta de tudo que ela viveu. Então, assim, citem coisas que vocês gostam, cita coisas que vocês tem domínio. Cita Batman, sei lá, cita alguma série que tu gosta, cita La Casa de Papel, mas faz referência que o tema tá pedindo. Se você conseguir citar aquele tema, citar aquela série, aquele filme, aquele livro, você vai conseguir, com certeza, se você conseguir relacionar, né, você vai conseguir ali os 200 na competência 2. Para mim, a competência 2 é a melhor, porque você pode citar de tudo, contanto que você faça referência ao tema que te foi apresentado. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Basicamente, a argumentação do tema. Isso que eu falei pra vocês. Não adianta você citar um sociólogo que você não tem conhecimento. Muita gente cita o Bauman, né? Agora, o Bauman tu tem que saber
ele é muito aquele autor coringa, né? Mas você tem que saber ali relacionar com a tua proposta de tema, né? Não adianta, gente, você citar um filósofo que você não conhece e você não saber argumentar a respeito disso, defender o seu ponto de vista e fazer relação com aquele tema que te foi apresentado. Cita uma série famosa, La Casa de Papel, mas faz referência e mostra que o teu argumento é válido e mostra que aquilo que tu estás apresentando é válido, entende? Então, assim, faz uso, tenta unir o útil ao agradável, aquilo que você gosta com aquilo que você precisa, que é conseguir a nota máxima na redação, uma nota muito boa. Então, é isso. A minha dica para vocês na competência 2, que serve já para a competência 3, cita alguma coisa que você gosta, cita uma série, um filme, um livro que você leu, faz referência ao tema, que isso com certeza vai te ajudar muito. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui é coesão textual, porque, por exemplo, isso aqui difere da competência 1, que é acentuação, né, essa questão da língua escrita. É diferente porque, por exemplo, se você escrever uma palavra errada, mas que dá para entender, você perde na grafia, na competência 1. Por exemplo, se você escreve a palavra chapéu errado, sem um acento, vai dar para entender, entende? O corretor ele tem conhecimento daquilo que você quis passar. Você errou, tá sem o acento, tá sem a grafia correta, mas deu para entender, sabe? Ele conseguiu entender o que você quis dizer. Agora, se você escrever uma palavra errada, que perde total sentido do teu parágrafo, do teu texto, aí tu perdes na competência 4, que é coesão textual. Então, é um pouquinho diferente, né? Tem essa diferença entre as duas competências, mas é basicamente isso. Se você escrever árvore sem acento, você perde ponto na competência 1, porque você conseguiu passar o que você queria dizer, entende? O corretor conseguiu entender, mas você perde na grafia, na acentuação. Agora, se você escrever uma coisa que o corretor não conseguiu entender, você perde na coesão textual, que é a competência 4. Agora, por último, a competência 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que é isso? É conclusão. Se você for fazer um trabalho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Competência 5 é só para conclusão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua proposta de intervenção, a sua conclusão, o seu último parágrafo, vale 200 pontos. Só ele vale 200 pontos. O que isso quer dizer? Gente, a competência 5, né, que é a proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. Então, obviamente, ela vai ser a mais exigente de todas, no teu parágrafo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tua proposta de intervenção, uma coisa que eles mais pedem, e eu tenho muita raiva disso, é que a tua proposta de intervenção tem que ser bem detalhada. Quem vai fazer o quê? Com que modo vai fazer? Por quê? Qual a finalidade? Sabe? Tem que ser bem detalhada. Faz uso de ministérios. Eu acho que uma dica bem básica é você fazer uso de ministérios, né? Ministério da Cultura, da Educação, em parceria com outro órgão. Faz uso dos textos, eu esqueci o nome da palavra. Dos textos que ficam lá para auxiliar você. Quando você tem a proposta de intervenção, vocês têm um texto lá, alguns textos para você ler, para você entender o que a redação está te pedindo. Naqueles textos, normalmente, isso fugiu na redação do ano passado, normalmente eles apresentam alguns órgãos. Então, se você puder, se você quiser usar, né, não usa mais duas coisas dos textos, eu esqueci a palavra, dos textos que ficam lá para proposta de intervenção, não. Você pode usar um ou outro, mas não usa tudo dos textos auxiliadores lá. Então, você pode pegar um órgão de lá, você pode citar um órgão de lá, e, sei lá, Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, você pode fazer, sabe? Isso é o mais legal, porque você pode fazer qualquer coisa. Pensa que você é um político, um presidente, sei lá, um prefeito, você pode fazer qualquer coisa, desde que não tenha contato com os direitos humanos. Ou seja, você não pode mandar matar alguém. Ah, eu tenho que mandar matar o fulano que não é boa pessoa. Não, você não pode ferir os direitos humanos. É isso que basicamente a conclusão quer. Você não pode ferir os direitos humanos, ou seja, mandar matar, jogar uma bomba, sei lá, atirar em alguém, você não pode. E outra coisa que tem que ser bem detalhada. Ou seja, isso você pode ver em vários canais aí, vários vídeos, como montar a sua conclusão. Aí vão te falar que você tem que ter um meio, né, de qual forma vai ser feito aquilo, por quem vai ser feito aquilo, para quem vai ser feito aquilo. Então tem alguns pontos aí que vocês precisam abordar nessa conclusão. E assim, você só consegue os 200 na conclusão se a conclusão for muito bem detalhada. Então, por exemplo, a redação ela tem 30 linhas, né? A folha tem 30 linhas.
Se você for fazer uma matemática básica ali, sobra em torno de 3 a 2 linhas, eu não tenho certeza porque eu sou de humanas, mas sobra ali em torno de 3 a 2 linhas. Usa essas linhas para você colocar na sua conclusão, para você abordar melhor a sua proposta de intervenção, entende? Então, assim, acho que as minhas dicas para conclusão usa Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, usa Ministério, detalha bem a tua conclusão para você conseguir a nota máxima, né? Não fere os direitos humanos, não mata ninguém, tipo assim, se você coloca isso, tem que matar alguém, algum ditador, não era certo, você vai perder, você vai tomar 0 na sua redação inteira. Então, assim, esses 3 pontos e mais, use a Constituição. A Constituição, assim, é uma coisa que eu descobri esses tempos, depois que eu fui vestibulando, eu achei muito triste, é que muita gente que consegue uma nota muito boa na redação foi porque fez uso da Constituição. Então, a Constituição garante o direito de ir e vir a todo ser humano, entende? Então, é uma dica, né? Constituição, Ministério, ONGs que você conhece, órgãos, projetos, não sei, faz uso de alguma coisa desde que a sua conclusão seja bem detalhada, isso que importa. E aí, somando todas essas competências, né, conforme a sua nota for em cada competência, você vai ter ali a sua nota final. 800, 700, 900, 1000, aí conforme a correção de cada competência, né, a soma de todas as competências, você tem a sua nota final. Como é que funciona isso? Uma coisa importante para vocês saberem, a nota do Enem normalmente sai no início do ano, mas a correção, que é, por exemplo, você errou tal competência, como eu vou já falar para vocês aqui, sai lá para março, então só sai a sua nota para você fazer o SISU, mas a correção, que se você estiver no terceiro ano, né, se você não for treineiro, só sai lá pra março, abril, fevereiro, por aí. Então, finalmente chegou o momento em que eu vou abrir meu coração aqui pra vocês e vou falar sobre a minha redação do Enem 2019. Não vou pistolar, não vou falar nada a respeito da prova do ano passado, né? Tenho pensado se eu faço um vídeo falando sobre a prova, o que achar desse Enem 2020, mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu vou aqui só comentar quais foram os pontos principais que eu abordei na minha redação. Para quem não sabe, o meu curso, que era História, tinha peso 2, tanto na área de Ciências Humanas, né, porque História é minha área, e na redação. Então foi uma área que me ajudou bastante. Outra coisa, reforçando a ideia que eu não vou dar dicas aqui de como fazer redação. Eu expliquei para vocês como funciona a correção da redação, pelas competências, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui embaixo, se eu não expliquei totalmente. E vou apresentar a minha redação para vocês, como foi o meu método de fazer a minha redação. Então, posteriormente posso fazer outros vídeos comentando, né, conforme a opinião de vocês, mas vai ser basicamente isso. Então vamos lá, para você que não fez o Enem 2019, o assunto da redação era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, métodos, né, para você tornar o acesso ao cinema mais democrático, para que aquelas pessoas que não têm acesso, né, não têm acesso, que elas possam ter, qual é a forma que você vai abordar seus argumentos, por que aquilo é um problema, essas coisas. Eu tirei 860 na minha redação, foi uma nota que eu fiquei muito surpresa, porque eu tenho muito medo de redação, mas eu vim aqui porque quem sabe, né, não sei qual é o curso que vocês querem, uma coisa que eu já adianto, essa nota foi suficiente para mim alcançar, para eu alcançar a minha nota no SISU e conseguir passar no meu curso, no curso que eu queria. Então, assim, essa nota foi suficiente pra mim. Mas depende muito, porque, por exemplo, se você quer medicina, essa nota não vai ser o suficiente. Você ali, no mínimo, tem que ter mais 70 pontos, 100 pontos, entende? Então, essa foi a nota suficiente pra mim. Então, se você quiser outras dicas, tem muita gente aí no YouTube que explica melhor como fazer uma redação a nível 1000, sabe? Mas eu vou comentar sobre a minha redação e como é que foi a minha relação ali. Eu nunca tinha feito Enem, nunca tinha feito nem como treineira, então pra mim foi uma surpresa muito grande essa nota. Primeiramente, se a iluminação mudou alguma coisa, me perdoem, por favor. Aconteceu um negócio aqui, se o enquadramento também mudou, eu tenho quase certeza que eu tô mais pra cá do que eu tava antes, mas por favor me perdoem, é porque realmente aconteceu alguma coisa, um negócio aqui na gravação, eu tive que pausar. Mas vamos lá e vamos terminar esse vídeo com toda a paz que esse vídeo precisa. Vamos lá, vou comentar sobre a minha redação, né, como eu prometi pra vocês. Falar sobre a minha nota em cada competência e comentar sobre o que eu acho que eu errei, o que eu acho que eu poderia ter sido melhor.
Competência 1, que é o domínio da língua escrita, eu tirei 160 pontos, ou seja, eu atingi 80% da pontuação, que é a grafia, né, a questão da acentuação. E foi aí que eu fiquei mais surpresa, porque é uma nota muito boa, né, 160, gente, pelo amor de Deus, 200 pontos é muito bom. Mas assim, de todas as competências, a que eu achei que seria a melhor seria essa. Não que 160 tenha sido uma nota ruim, uma pontuação ruim, mas assim, eu achei que se eu fosse fechar alguma competência, seria essa, entende? Mas eu fiquei muito feliz com a minha nota, né? Com certeza, a questão da crase, da vírgula ali. Então, por isso que eu digo, é muito importante vocês terem em mão uma gramática. Eu não cheguei a comprar no passado pra mim, eu vacilei nessa questão aí. Mas eu acho bem importante pra vocês que são vestibulantes, que vão fazer redação. Até se você não é muito bom, né? A gente ter conhecimento da nossa língua, né? Falar corretamente. Então, eu acho que... gente, eu tirei 160, não achei ruim de forma nenhuma. Eu só achei que se eu fosse fechar alguma competência seria essa, entende? Bom, agora na competência 2, eu tirei 200 pontos na competência 2, eu atingi 100% da pontuação. E eu citei apenas 2 áreas do conhecimento, né? E eu fiz meio que ali uma abertura entre uma, que foi... Eu tive um privilégio, assim, né? Eu pude, graças a Deus, ter tido contato com um assunto que eu citei, que me ajudou muito, que foi o conceito de indústria cultural, a escola de Frankfurt. Eu tive ali no finalzinho do ano, então o assunto ainda estava fresquinho na minha cabeça, na minha mente. E eu citei, né, a escola de Frankfurt, que foi uma escola filosófica alemã do século XX. Eu citei também a questão da concepção do conceito de indústria cultural, que é a relação entre a cultura de massa e o capitalismo. E eu fiz referência, tipo assim, falando o quanto nós tivemos tantos avanços na tecnologia, o quanto o capitalismo nos permitiu ter essa questão do avanço, mas também o quanto algumas classes, algumas áreas, algumas pessoas ainda não estão usufruindo dessa tecnologia, entende? O quanto nós avançamos tanto em tecnologia e algumas áreas, algumas famílias, algumas pessoas ainda não têm esse acesso, essa democratização. Então eu fiz essa referência da escola de Frankfurt, da indústria cultural. E outra coisa que eu citei, que por isso que eu digo, gente, citem coisas que vocês gostam. Gente, a minha infância toda foi assistindo Chaves. É óbvio que uma das coisas que eu ia lembrar quando eu chegasse lá na redação, que esse fosse o tema, era do episódio do Chaves, que ele não pôde ir ao cinema, né? Que ele não podia ir ao cinema por conta da condição financeira dele, né? Que ele é muito pobre. Então eu citei essa questão do Chaves não poder ir ao cinema, né? Várias pessoas ali, as pessoas mais ricas, né? Que querendo ou não, todo mundo ali que tá na vila é de uma classe baixa, média, né? Não é da classe alta, não é da burguesia. E mesmo assim, algumas conseguiram ir e outras, como Chaves, não tiveram esse acesso. Então eu fiz referência ao episódio do Chaves, né? Da questão do cinema, do era melhor ter ido ver o filme do Pelé. E no final, na conclusão, eu citei que, conforme a minha proposta de intervenção, o problema de outras pessoas que eram como Chaves poderia ser resolvido, entende? Essa dificuldade de algumas pessoas, assim como o Chaves, o protagonista da série, teve, né, naquele momento, algumas pessoas poderiam não ter mais se fosse resolvido da forma que eu tinha apresentado. Então, essas 2 áreas do conhecimento me possibilitaram conseguir os 200 pontos na competência 2, foi a escola de Frankfurt, né, o conceito de indústria cultural, e o Chaves, o seriado mexicano Chaves de Ocho. E agora nós vamos para a competência 3. A competência 3, que é argumentação, né, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos, opiniões. Argumentação. Eu tirei 160 também, que foi 80% da pontuação total. E assim, eu já sabia que se eu fosse perder ponto, assim como eu sabia que se eu fosse ganhar seria na primeira, se eu fosse perder seria na terceira, eu sempre comentei com alguns professores meus que a minha dificuldade na redação era organizar os meus pontos de vista. Então, por exemplo, eu sabia o que eu tinha que falar, eu sei o que eu tenho na minha mente, eu sei os pontos que eu quero abordar, eu sei os argumentos que eu quero utilizar, mas eu não sei organizar. Eu sempre comentei isso com os meus professores. Então, eu já estava esperando uma nota mais inferior na competência 3 por conta disso. Então, uma dica que eu dou é tentem ter um esqueleto. Eu acho que o esqueleto da redação é uma coisa muito boa. O que é isso? É você saber de que forma você vai fazer sua redação. Por exemplo, tem muita gente que diz que de tanto você treinar a redação, você tem um passo já pronto. Tipo assim, você já começa escrevendo da forma que você
é acostumado, entende? Então, acho que isso é muito importante. Eu não treinei essa organização. Isso me desfavoreceu na competência 3. Então, se eu fosse um pouquinho melhor, se eu soubesse organizar um pouquinho melhor, porque o meu uso, né, da área do conhecimento foi muito boa, tanto é que eu consegui 200. Se eu conseguisse organizar melhor ali com os meus pensamentos, eu tinha tirado uma nota melhor. Tinha, sei lá, talvez fechado a competência 3 também. Mas foi isso que me faltou e também eu tava muito nervosa e eu tava já com muita dor de cabeça. Eu fiz a redação ao contrário. Eu tava com o pensamento de fazer a primeira redação e depois as questões. Só que eu achei que a prova passou muito rápido. Eu achei que o tempo foi muito pouco, sabe? E então eu fiz a redação por último e acabei me atrapalhando algumas coisas lá. Mas basicamente isso. Competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu tirei 180, que foi menos 20 pontos, 90% da pontuação total, né? Fazendo que aqui o participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos sem inadequações. Então é mais a questão da coesão textual. Eu acho que isso entra também na competência 3, a questão de organização, né? Tem ali uma relação entre a competência 3 e a 4, porque como eu falei, eu não soube organizar direito os meus pensamentos e o que eu tinha pra falar, mas tipo assim, a forma que eu quis passar eu não soube organizar, mas eu tinha um pensamento muito forte. Então, novamente, reforçando a ideia do tenha um esqueleto de redação pronto. Por exemplo, você já tem na sua mente o que você vai falar, sabe? Tipo assim, eu vou falar por que isso é um problema, o que impede do problema ser resolvido e abaixo proposta de intervenção. Você tem que saber, você tem que ter na sua mente o que você vai falar na sua redação. Isso é muito importante. E a competência 5, proposta de intervenção, eu tirei 160 também. O que eu já imaginava também, assim como a questão da competência 3, que eu ia tirar uma nota baixa. Por quê? O que acontece? Como eu falei, nós tivemos um problema nos textos motivadores. Textos motivadores nós tivemos um problema, por quê? Os textos eu achei num viés muito filosófico. Filosófico é a palavra, será? Eu achei num viés muito assim, tava muito difícil de interpretar o que o texto estava querendo dizer. Gente, tinha um texto, eu não sei se era o primeiro ou se era o segundo, que tinha duas, três linhas ali. Então, um era sobre a alusão histórica, né, falando sobre a origem do cinema. Outro era de você enxergar o cinema como um espaço para você libertar alguns sentimentos. Era uma coisa muito abstrata. E eu acho que realmente, o que realmente me salvou e que eu fiz uso na minha redação foi o texto 4, se eu não me engano, que tinha as imagens. Eu vou tentar achar e vou colocar aqui na tela para vocês terem conhecimento, quem não fez a prova, que era que tinha alguns dados, né, que no Nordeste, no Norte, algumas pessoas não têm acesso ao cinema. Então, assim, foi isso que me ajudou, né, porque, assim, os textos não trouxeram nenhum órgão. Nenhum órgão para você selecionar o problema. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento que muitas pessoas não têm acesso ao cinema. Eu sei que no interior não tem sala de cinema, você não tem acesso, a não ser que a prefeitura organize algum evento para você participar mais ativamente da questão do cinema. Mas assim, como é que eu vou falar? Que órgão eu vou utilizar? Que ministério eu vou utilizar? Se eu não tenho nenhuma fonte ali no texto motivador, entende? Ano passado foi um ano muito difícil para a cultura no Brasil. Por quê? E principalmente no que diz respeito ao cinema. Porque teve a censura, a Ancine, teve o Ministério da Cultura que foi quebrado, foi transformado em 2, se eu não me engano. Então, assim, foi complicado, sabe? A gente não tava sabendo em que pé estava aquela situação. E é muito complicado porque como é que você vai falar para um aluno selecionar? Porque eu, particularmente, só veio na minha cabeça a Ancine, né? E ao Ministério da Cultura. Só que ambos estavam com problemas do ano passado. Ambos tiveram problema no passado com o governo. Então, como é que eu ia colocar se eu não sabia que pé estava? Tanto é que depois da redação surgiu assim uma dúvida que era: eu coloquei Ministério da Cultura. Será que a minha nota vai diminuir? E muita gente disse que não, a nota não diminuiu para quem colocou Ministério da Cultura. Tanto é que eu coloquei na minha proposta de intervenção o Ministério da Cultura como órgão, porque era o único que eu conhecia, gente. Eu, particularmente, não conheço outro órgão que trabalhe com o cinema no Brasil. E eu sei, gente, eu tenho um conhecimento que vestibulando, prova, você tem que saber as coisas, você tem que assistir jornal, você tem que estar antenado. Mas, gente, é impossível saber de tudo, pelo amor de Deus. Não tem como eu, estudante, estudo não sei quantas horas por dia, ficar assistindo 300 jornais para saber as notícias, entende?
Então, isso eu senti falta. Eu senti falta dos textos motivadores mostrarem uma luz pra gente. Eu senti falta dos textos motivadores mostrarem, você pode solucionar o problema por esse órgão aqui, entende? A gente tinha muito isso. E o texto motivador serve pra isso. Pra ele te mostrar uma luz, pra você saber pra que caminho você tem que ir, entende? Pra te mostrar órgão, pra te mostrar dado. Como eu falei, você não vai pegar todos os dados do texto motivador. Mas você pode pegar alguma coisa dali, entende? Então, por exemplo, quando diz respeito à mulher, sempre tinha um órgão ali que ajudava, né? Que trabalhava com essa questão da mulher. E a gente não teve nada na questão do cinema. A gente não teve nada no texto motivador. E o que teve, eu usufrui bastante falando, né, da questão do Nordeste, né? Da porcentagem. Mas assim, pra mim, o texto motivador não fez sentido nenhum. Se pudesse tirar, eu tirava os 3 e deixava só o último, que era o da imagem, né? Que era uma obviedade novamente, que tipo assim, as pessoas que vão no cinema gostam de assistir cinema filme também em casa. A gente sabe disso, gente. A gente sabe que as pessoas que vão no cinema gostam de assistir filme em casa também. Então pra mim não me ajudou muito. Me ajudou mais na questão dos dados mesmo. Mas pra órgão eu senti um pouquinho dessa falta. E acabou que eu tirei 160 na minha proposta de intervenção, o que eu já imaginava também, pela questão do detalhamento. Eu não detalhei tanto o que eu queria apresentar. E foi basicamente isso, gente. Proposta de intervenção, como eu falei, não fere os direitos humanos, não manda matar ninguém. Respeita, né, os direitos humanos, como eu falei. Cita Ministério, foi o que eu fiz, eu citei o Ministério da Cultura. Eu citei o Ministério da Cultura em parceria com algum outro órgão. Eu vou ver aqui pra vocês. Mas foi porque justamente isso, gente. Eu senti muito falta do texto motivador trazer essa luz pra gente, sabe? Porque eu tinha, tipo assim, meu Deus, se eu não souber a que pé eu vou construir essa redação, eu tenho uma luz nos textos motivadores. Não foi isso que aconteceu ano passado. Os textos motivadores não ajudaram a gente em nada mesmo. Eu citei, acabei de ver aqui, eu tô com meu notebook, eu acabei de ver aqui que eu citei o Ministério da Cultura em parceria com órgãos regionais promoverem o acesso à cultura, ao cinema de uma forma mais democrática, no sentido de, tipo assim, promoverem festivais. Por exemplo, não sei se vocês vocês moram no interior, não sei, mas quando eu morava no interior, sempre tinha na praça da cidade alguns eventos que eram gratuitos de cinema, né? Que vocês tinham ali uma experiência maior de como é que é você ir no cinema, assistir um filme no cinema. Então, por exemplo, montavam assim um palco para você assistir, eram uns negócios assim. Então, a minha proposta de intervenção foi basicamente essa. E se eu não me engano, você tem que citar 2 propostas de intervenções diferentes. Então, isso ajuda bastante também, tipo assim, mais no detalhamento, entende? Tipo assim, você citar 2 propostas de intervenção, 2 órgãos diferentes. Essa foi a minha dificuldade, foi o que eu reclamei, assim, da redação do Enem 2019, porque a gente estava preparado para tudo. Ano passado foi um ano muito complicado no que diz respeito ao governo, à questão da educação, do Enem. Nós tivemos muitas dúvidas de como seria o Enem. O Enem foi muito diferente do que nós estávamos acostumados, isso nós não podemos tirar de cena, que foi sim diferente. Principalmente a área de ciências humanas foi muito diferente. Então, assim, a gente estava preparado para a redação do Enem, viu uma guerra ideológica assim na redação do Enem, sabe? Quando a gente abre e a gente vê a redação do Enem, o tema, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente pensa, meu Deus, graças a Deus não caiu nada tão difícil. Agora a gente pensa, como é que a gente vai resolver esse problema, tendo todos os problemas que nós tivemos no ano de 2019. Problema com a Ancine, Ministério da Cultura, foi a primeira coisa que eu pensei. Como é que eu vou resolver isso? A proposta de intervenção foi a primeira coisa. Como é que eu vou resolver isso? Se a Ancine foi censuraram alguns filmes, não sei em que pé está essa situação. O Ministério da Cultura foi quebrado em 2, não sei. E até onde eu sabia, não tinha resolvido nada. Então, assim, teve esse medo, sabe? Ainda mais quando eu fui ler os textos motivadores. Eu pensei, meu Deus, né? Textos motivadores são 4 aqui, vão dar uma luz pra gente saber o que fazer. Não ajudaram. Pra mim, pelo menos eu particularmente, não senti uma ajuda maior nos textos motivadores. Foi basicamente isso, gente, a minha vista pedagógica. No final aqui, eles mostram um gráfico dizendo sobre a nota da redação, né, que foi 860, em que porcentagem eu estou das pessoas que tiraram 800, 900, 1000, essas coisas, sabe? Vou colocar aqui se vocês tiverem interesse para vocês verem o gráfico. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. As pessoas que tinham dúvidas sobre a minha redação do Enem, como é que eu fui. E assim, primeiro, eu não sou especialista em Enem, eu não sou especialista em redação.
eu não gosto de redação. Eu particularmente não gostava tanto de redação quando eu era vestibulanda. Então, assim, eu sempre tive muito medo. Mas eu achei importante gravar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas de vocês referentes ao Enem. Eu gostaria muito de ter tirado 900 pontos ou até 1000 pontos, né? Quem não gostaria, ou mais de 900, mas não deu, infelizmente. Eu reconheço que eu faltei alguns pontos ali, eu deveria ter aprofundado mais na proposta de intervenção, ter organizado melhor minhas ideias, mas assim, as minhas expectativas para a prova, né, foram baixas, foram frustradas, mas com a redação, a nota foi muito boa. Eu gostei da minha nota, mesmo que não tenha sido o que eu esperava. Eu gostei bastante e é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Me dêem um feedback, por gentileza, de vocês. O que vocês acharam do vídeo? Se vocês acharam minha redação meio besta, o que vocês acharam? Me deem um feedback. Vamos conversar a respeito dessa redação. Se vocês quiserem algumas dicas no que eu puder ajudar vocês sobre redação para o Enem 2020, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau!